60. Vai ser colocado aí na tela, Isaías 60. Quem achou, diga amém. Quem não achou, está na tela ali, Isaías 60. Isaías 60 tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Mas esta palavra é uma palavra liberada para Jerusalém, para o povo de Israel. Então aqui é uma promessa sobre o povo de Israel. Será que Deus tem promessas para a nossa vida? Com certeza Deus sempre tem promessas para nós. E o povo de Israel, ele vivia o que fazia com que esse povo continuasse sendo um povo corajoso, valente, e eles não desistissem, independente da situação deles, era a confiança deles nas promessas do seu Deus. E isso nos dá assim um ensino tremendo, porque isso mostra que nós precisamos crescer, todos nós precisamos crescer muito nesse conhecimento desse Deus. Quanto mais nós o conhecemos, mais ficaremos convictos que não importa o que vai passar. O importante é a promessa dele liberada sobre a nossa vida. Então, essa palavra é para Jerusalém. E o tema, o tópico dessa palavra é que Jerusalém, ela vai ser restituída. Por que restituída? Porque Jerusalém está totalmente destruída. Os inimigos entraram em um tempo determinado e destruíram esta cidade e levaram todas as pessoas que estavam presas, que estavam na cidade, levaram cativas. Então, por exemplo, alguém fica feliz em ver uma destruição? Não. Se você começa a ver uma coisa ali quebrada, você fica triste. Então assim estava o ânimo daquele povo, eles estavam tristes. Mas Deus falou assim: levanta-te. Deus é maravilhoso, porque Ele começa a dizer assim: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz. Luz na Bíblia significa entendimento. Quando você está numa escuridão, você precisa de luz para poder se alinhar. Então essa palavra está sendo liberada sobre Jerusalém, e o Senhor está falando sobre a vinda do Messias, o Messias que é Jesus. Então, enquanto o povo estava lá se lamentando num tempo de destruição, o profeta abre a sua boca e ele diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória, presença, lembra que eu falei? E a presença do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías está profetizando a vinda de Jesus, 700 anos antes do seu nascimento. E Isaías está falando para Jerusalém que o rei viria e que iria acontecer um tempo de mudança para aqueles que crescem. Porque eis que as trevas, aí ele começa a dizer o que está acontecendo: eis que as trevas cobriram a terra, a escuridão e os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Diga glória a Deus por isso. Então há uma promessa, diga assim comigo: há uma promessa sobre a minha vida. Se aquela pessoa está sem direção, se aquela pessoa está numa escuridão, se aquela pessoa está sem entendimento, sobre ti, se assim você crer, virá a presença do Senhor. E aonde Deus está, acontece um tempo de mudança. Então, Jerusalém está entendendo isso. Aí, verso 3: e as nações caminharão à tua luz, e os reis, ao resplendor que te nasceu. Então aqui já é uma palavra profética. Nós não podemos, mesmo nós que não somos judeus,
nós não podemos fugir daquilo que o Isaías profetizou, porque todos nós procuramos uma direção, essa é a verdade. Como eu gostaria, por exemplo, talvez o pescador, ele saiba onde lançar a sua rede, mas eu acredito também que existem momentos que ele vai ter que mudar a sua estratégia. E como é difícil para ele, né, mudar a sua estratégia. Eu sei que daquele lado existe um lugar que se eu jogar a rede eu vou pescar, mas às vezes os peixes não estão ali. Isso aconteceu na Bíblia. Os discípulos, antes de conhecerem Jesus, eles passaram a noite tentando pescar. E aí, eles voltam como? Eles voltam tristes. Porque eles são pescadores, gente. Pescador, se volta sem nada, ele sabe que aquilo é o seu sustento. Né? Não tem como, se eles não têm o peixe, eles não têm como ter o sustento. Então eles estão ali já lavando suas redes, mas quem é que chega naquele momento? Jesus. Jesus chegou, olhou para o Pedro, e Jesus disse assim: ô Pedro, eu posso entrar no seu barco? O Pedro meio esquisito, né, porque não conhecia Jesus. Aí ele falou assim: não, pode entrar. E aí ele diz: afasta um pouco esse barco aqui da terra. Por que isso? Jesus queria se afastar um pouco da multidão que estava seguindo. E Jesus, ele começa a ensinar. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu quero que você entenda o seguinte: para cada pergunta que você tem, existe uma resposta. Para cada necessidade que você tem, existe uma resposta. Para cada dúvida, você pode perguntar o que você quiser. Você tem essa liberdade. Nós que somos pais, sabemos disso, que quando nossas crianças alcançam uma determinada idade, eles entram naquela fase de perguntar tudo, né? Com coisas que parece que a gente sabe de tudo. Então, eles ficam perguntando. E a Bíblia diz exatamente isso, que nós temos que nos achegarmos a Deus como crianças. O reino de Deus sempre está aberto para as crianças. O reino de Deus está aberto para aqueles que querem conhecê-lo, que querem buscá-lo de todo o coração. O próprio Jesus diz: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Então eu estou aprendendo o seguinte: é bom crescer, é bom trabalhar. Ninguém disse glória a Deus no trabalhar, mas tudo bem. É bom crescer, é bom trabalhar, é bom casar, é bom ter, conquistar, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Mas tem um problema. Parece que quando nós vamos crescendo, nós vamos nos tornando independentes. Tá tudo bem se tornar independentes dos pais. Tá tudo bem, tá? Porque não dá, né, para você casar e desculpa, mas se tiver alguém assim, né? Mas casar eu vou casar, tá? Eu vou casar. Mas aí você vai morar na casa dos pais. Não, pelo amor de Deus, não dá. Você quer ser maduro? Então tenha responsabilidade para tais responsabilidades. Então é bom você amadurecer, mas o amadurecimento nos torna independentes. E eu não posso ser independente de Deus. Eu não posso ser uma pessoa independente de Deus. Posso estudar, posso fazer minha faculdade, posso ser uma pessoa muito experiente, mas eu não posso ser uma pessoa independente de Deus. Esse é o nosso erro. Por isso que se eu colocar você diante de uma criança, a resposta, se essa criança buscar a Deus, vai ser muito mais rápida do que a nossa resposta. Porque nós mesmos colocamos barreiras para nos achegarmos a Deus, para nos achegarmos ao nosso Pai. Mas voltando ao assunto, Jesus, ele está dentro do barco e a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar. Qual era a necessidade de Pedro e dos demais discípulos, pescadores que estavam ali? Era pescar. Eles não estavam com tempo para parar e ficar ouvindo. Mas Jesus, dentro do barco, ele começa a ensinar os que estão dentro do barco e a multidão
que o seguia. E depois que Jesus ensinou a palavra de Deus, Jesus falou para Pedro: vamos afastar esse barco um pouco mais? Para onde? Vamos tentar pescar. Aí Pedro, tipo, é aquele cara, né? Você está de brincadeira? Eu nem te conheço, meu. A primeira vez que eu estou te vendo. Aliás, você me conhece? Eu sou Pedro. Eu sou um pescador. Eu passei a madrugada toda lançando redes. E eu não pesquei nada. E agora? Não se pesca agora. Esse não é o horário de lançar rede para se pescar. Você não está entendendo? Ele poderia fazer isso. Mas qual foi a atitude dele depois? A palavra entrou dentro do coração dele. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. Nós estamos cheios de promessas de Deus. Nós estamos cheios de palavras de Deus, em que Deus está dizendo: eu posso, eu quero e eu vou fazer na sua vida. Mas Deus se torna um Deus limitado por causa da nossa falta de fé nele, da nossa falta de fé na palavra dele. Então Jesus, ele primeiro ensina, e aí Pedro teve uma atitude totalmente diferente. Pedro, ele disse assim: olha, Senhor, nós passamos a noite toda tentando pescar, e nós não conseguimos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então, a base para que as promessas de Deus se cumpram na minha vida e na tua vida é crer. Crer no quê? Naquilo que é irrevogável, naquilo que nunca vai deixar de existir, naquilo que nunca vai passar, naquilo que é verdadeiro. E o que é verdadeiro e que nunca vai deixar de passar, nunca vai deixar de existir? A palavra de Deus. E aí diz a Bíblia que quando Pedro lançou a rede, ele não conseguia puxar a rede de tantos peixes que estavam naquela rede. Olhe para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ele ou para ela, fala assim: você quer começar a viver milagres? O grande segredo é começar a acreditar na palavra de Deus. Amém ou não amém? Diga glória a Deus por isso. Então, o livro de Isaías está falando sobre essa promessa, a promessa messiânica do Messias, a promessa daquele que traria luz, a promessa daquele que traria restauração sobre Israel. Será que em Israel todo mundo crê em Jesus? Claro que não. No dia que você for lá, eu já tive essa oportunidade de ir lá, eles vivem uma vida totalmente religiosa, ainda aguardando a vinda do Messias. Infelizmente, eles estão preparados para a vinda do Messias. E você sabe, pois a Bíblia revela isso, que alguém vai tentar tomar esse trono, alguém vai se levantar dizendo que é o Messias, e a Bíblia diz que aqueles que são os escolhidos serão até enganados, porque verão sinais através desta pessoa, mas ele não é o Messias, porque o Messias, ele já veio, o Messias, ele já morreu na cruz do Calvário, levando os meus pecados e os teus pecados. Ele já ressuscitou na cruz, já ressuscitou ao terceiro dia, já subiu aos céus, e ele voltará para buscar aqueles que creem nele. Diga glória a Deus por isso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está entendendo o que esse pastor está falando? Então, há uma promessa. Enquanto Israel, você vai lá em Israel e você espera ver lugares assim, onde você vai sentir uma presença. E não, Israel, irmão, é nada mais do que um país, nada mais do que, você vai entrar em cidades ali, que eles vivem a sua vida normal. Por que isso? Porque Jesus, ele vive, mas ele vive na vida daquele que crê. Jesus, existe um relato de uma criança que ele vai dizer o seguinte: Deus é tão grande, que ele é maior do que qualquer coisa, mas ao mesmo tempo, ele também cabe dentro do meu coração. Então,
toda o resumo de uma mudança na nossa vida está em você ter Jesus dentro do seu coração e Ele se tornar o seu dono, o Senhor absoluto da sua vida. Eu falei, terça-feira, nós temos culto aqui na terça-feira, e eu disse uma palavra muito clara sobre discernimento. Muitos de nós oramos dizendo: Senhor, me dá discernimento. E a palavra discernir significa fazer uma escolha. Escolha no quê? No que Deus falou. Isso é discernir. A palavra discernir significa você começar a entender que, mesmo que você não esteja vendo, mas você crê na palavra que saiu da boca do nosso Deus. Isso é discernimento. E eu vou te falar uma coisa: não adianta esperar que Deus faça algo para você crer. Primeiro eu tenho que crer. Quando eu começo a acreditar no que Deus falou, então eu começo a viver milagres extraordinários. Quem crê nisso? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Vamos lá para Êxodo. Segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, no capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Essa passagem fala momentos anteriores. Eles saem do Egito, eles passam pelo Mar Vermelho, a Miriam começa a cantar, a Miriam começa a dançar, e aí eles param exatamente no verso 23. Eles param num lugar. A Bíblia diz, verso 22, que eles já estão há 3 dias andando no deserto. E a Bíblia fala que eles não acharam água. Então eles estão sedentos. E aí o verso 23 diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara. Por que eles não beberam? A Bíblia está dando essa resposta: porque elas eram amargas. Por isso chamou seu nome Mara. Então, a tradução da palavra Mara quer dizer amargo. Quando eles não tiveram resultado, eles já começam a expor aquilo que está dentro deles. Por isso que Jesus ensina o seguinte: que o que contamina não é o que entra. O que contamina é o que sai, é o que está dentro do nosso coração. Por que às vezes nós falamos assim: você precisa ler a palavra? Porque a palavra não vai nunca te condenar, a palavra vai expor o que você é. A palavra vai expor o que precisa ser mudado dentro da sua vida. Então eu sei que você se ama, ou não? Eu sei que vocês tomam banho todo dia, eu sei que as mulheres colocam batom, perfume, cuidam da sua aparência externa. Mas eu sei também que você se ama interiormente. Se você realmente se ama, eu dou uma sugestão: comece a aprender um pouco da palavra, a ler a palavra, porque Deus vai começar a falar com você e Ele vai mostrar para você, a primeira coisa, que existem algumas coisas dentro da nossa vida que precisam ser restauradas. Mas o meu Deus e o teu Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele não é um intruso. Você já entrou em algum lugar que às vezes a pessoa, eu vou contar um testemunho, não vou citar um nome, mas eu lembro de uma pessoa que ela estava numa depressão, e uns amigos meus foram até a casa dessa pessoa. Só que meus amigos são para cima, né? E eles começaram, assim, sem o dono pedir que fizesse alguma coisa, sem o dono pedir, eles começaram a limpar, porque a casa estava precisando de uma limpezinha, e eles começaram a mudar as coisas de lugar, sem pedir para o dono. E aí eles começaram a mudar, fazer as coisas tal, e a pessoa, o dono da casa, estava meio triste, estava meio depressivo, e eles eram amigos, mas porque ele viu as mudanças sem perguntar, ele ficou chateado, ele ficou nervoso, e ele disse para as pessoas não fazerem mais. Entenda isso.
o Espírito de Deus nunca vai fazer alguma coisa que você não queira na sua vida. Jesus nunca vai mudar nada dentro da sua vida se você não quiser. Ele apenas vai mostrar que existe uma necessidade de mudança. Mas ele nunca vai fazer sem você pedir. Se você pedir, então ele faz. Deus está levando, voltando aqui para a palavra, Deus está levando esse povo para estas águas em Mara de propósito. E Deus faz isso conosco, porque Ele nos ama. Há um versículo na Bíblia que diz assim: Deus corrige a quem ama. Por isso que é perigoso quando de repente alguém está sem correção. Se você é uma pessoa que de repente está sem correção, ninguém está falando mais nada para você, é perigoso. Talvez as pessoas tenham desistido de você. E isso é um sinal de alerta, porque você com certeza tem pessoas que te amam. E essas pessoas que te amam nunca querem ver o seu mal. Eu sou uma pessoa assim, que se o Washington um dia tiver, vou brincar com você, Washington. Se o Washington tiver um dia comendo um pão lá, você gosta de pão? E aí tá ali sujo aqui, e você começa a falar comigo, eu vou ter que falar, Washington. Dá uma limpadinha aí, negão. Dá uma limpadinha, eu não vou aguentar, cara, eu não aguento. Mas tem gente que não está nem aí, né? E começa a conversar com a pessoa. Não, eu vou ter que falar, desculpa. Mas você tem que tirar aí, ó, para você ficar mais bonito. Então a correção, ela nos alinha. E esse povo de Israel está indo em direção a uma promessa. A grande promessa de Israel era entrar numa terra prometida, uma terra que tinha leite, uma terra que tinha mel. Quem não gostaria de viver isso? Mas não dá para você receber as promessas sem que haja uma restauração na sua vida. Sabe por quê? Porque senão você nunca vai dar valor. Quando você recebe alguma coisa que você não dá valor, você joga fora, você despreza. Então esse povo está indo, meu tempo está passando aqui. Então esse povo foi lá e bebeu a água. Eles começam a murmurar. Murmuração, irmão, é uma atitude de pessoas que nunca tiveram nada, sempre foram privados, é isso a palavra? De terem alguma coisa. E aí quando eles estão diante de alguma coisa, primeira coisa que eles falam, vamos ver aqui. E o povo, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que nós havemos de beber? Gente, eles acabaram de sair do Egito. Eles acabaram de ver um grande milagre, que foi o Mar Vermelho se abrir. Eles acabaram de ver o povo egípcio morto, porque o mar se fechou. Eles acabaram de curtir uma festinha que a Miriam dançou. Aí só porque eles andaram 3 dias e não viram mais nada, na primeira atitude negativa, eles começam a murmurar. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E aí diz o verso 25, porque essa é a atitude de um homem de Deus, uma mulher de Deus. E ele clamou ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós erramos em colocar a nossa fé em homens. Às vezes nós erramos em colocar a nossa fé na nossa família. Às vezes nós erramos em colocar a nossa expectativa em pessoas. E você pode ter certeza que um dia, essas pessoas, por mais que você possa respeitar essas pessoas, um dia elas vão falhar, porque elas são seres humanos. Mas se você colocar a tua expectativa em Deus, você pode ter certeza que nunca Ele vai falhar com você. Nunca Ele vai falhar com você. Talvez Ele até te leve por um caminho, como Ele levou aqui esse povo, por um caminho, talvez, que você não goste, e você fala: mas eu não quero passar por isso, porque tem gente que fala assim: eu não quero passar por isso, mas às vezes nós temos que passar, irmão. Nós temos que passar, para poder adquirir maturidade.
Como é que nós vencemos os venenos da cobra? Como é que se vence o veneno da cobra? Levando picadinhas de veneno. Se você mora numa cidade que tem várias cobras, você pode ter certeza que é isso que eles fazem, picadinhas. Não é picadinhas, não vão pegar a cobra, não é isso. Mas são pequenas gotas de veneno que aquela população tem que tomar. Porque o seu organismo vai se adaptando. E aí se alguma cobra te picar, não vai acontecer mais nada, porque o teu organismo está preparado para isso. Agora, se você não tem isso, se uma serpente, uma cobra te morder, aí já era, tem que correr atrás do antídoto. Então, às vezes você diz assim, eu não quero passar, mas nós temos que passar. Só que eu tenho uma promessa, a Bíblia me dá uma promessa maravilhosa, que não importa se eu tiver que passar pelas águas, o meu Deus vai estar comigo, aleluia. Se eu tiver que passar pelo fogo, está dizendo na Bíblia, se eu tiver que passar, não sei, ai pastor, quer dizer que eu tenho que passar agora por um túnel de fogo? Não é isso, talvez a situação que você está passando se chame fogo, mas o Senhor está dizendo, se você tiver que passar pelo fogo, eu vou estar ali com você. É a promessa. Mas Moisés já sabia disso e ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que ele pega e ele lança nas águas, e as águas se tornam doces. É engraçado isso, né? Porque Moisés pega uma madeira. Madeira representa a palavra, é um símbolo, tá? Você concorda comigo que Moisés naquela época não tinha Bíblia, mas a palavra de Deus estava dentro dele. Então, quando ele clama, Deus dá uma direção. Pega uma madeira e joga na água. E olha o milagre que acontece, gente. Olha o milagre. Quando ele lança as águas que eram amargas se tornam doces. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, tem um segredo de Deus para a sua vida. Se você abrir seu coração para ouvir a Deus através da sua palavra, se houver alguma gotinha de amargura aí dentro, alguma amargura aí dentro, essa área da sua vida vai se transformar numa área doce. A palavra de Deus tem esse poder de transformar a tua vida. Então Moisés jogou lá e a água se tornou doce. Está aqui escrita, está escrito aqui. Aí, depois do milagre, ainda continua o verso 25. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Olha o que Deus faz. Deus é bom, irmão. Deus nos prova. Você não quer que os seus filhos amadureçam? Sim ou não? Quem é pai, quem é mãe aqui, não quer que seus filhos amadureçam? Muitas vezes você tem que deixar seus filhos fazerem as coisas sozinhas. É ou não é verdade? Sim ou não? Sobre a sua supervisão, mas você tem que deixar. Então Deus está fazendo a mesma coisa ali com os seus filhos, o povo de Israel. O Senhor os levou a um lago, que as águas eram águas impróprias, eles não podiam beber, para prová-los, para mostrar que eles precisavam de uma mudança interna. O problema não é o fulano, o problema não é o vizinho, o problema não é o patrão, o problema não é o governo. Vamos tirar um pouquinho essa parte. O problema, irmão, está dentro da minha vida. E aí, o Moisés começa a dizer o seguinte para eles: eu vou dar uma ordem para vocês. Agora, que ordem é essa? Eu vou mostrar a palavra de Deus para vocês. Vocês viram os milagres que já aconteceram, mas facilmente vocês se esqueceram desses milagres. Mas a partir de hoje, eu vou continuar fazendo milagres na vida de vocês. Eu só dou uma ordem para vocês. Qual é a ordem? Está dizendo aqui o verso 26. E disse-lhes: ouça atentamente a minha voz. Essa é a ordem que Deus está dando. Se ouvires atento a voz do Senhor, que é o teu Deus. Segunda ordenança: e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Para onde é que Deus está olhando? Para a minha necessidade ou para a palavra dele?
para a palavra dele. Quando você vai atravessar um farol, para onde, o que você está olhando ali? Você está olhando se o farol está verde para você poder atravessar. Ou você olha se o farol está amarelo para você ter atenção. Ou você olha para o vermelho e aí você sabe, eu tenho que parar, não posso passar. Então, Deus está dizendo a mesma coisa através da vida de Moisés. Se você fizer o que é reto diante dos seus olhos e inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardar todos os seus estatutos, aqui tem respostas para aqueles que têm medo. Eu tenho medo, pastor. E isso é normal. O medo é uma coisa normal, já falei isso aqui. Mas aqui é uma resposta para aqueles que têm medo. Nenhuma das enfermidades, isso aqui já é uma promessa de Deus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti. Aquelas que pus sobre o Egito, elas não virão. Porque eu sou o Senhor, como diz aí, eu sou o Senhor que te sara. Então, ele está dizendo assim, eu sou Jeová Rafá. Rafá significa o Deus que cura. Então, essa cura não é apenas uma cura física, mas é uma cura emocional. E como é que essa cura vem? Se você me ouvir, é a primeira coisa. Se você praticar a minha palavra, é a segunda coisa. Se você se esforçar nisso, então nada, entenda isso, nada daquilo que eu coloquei lá no Egito, para quem sabe, houve uma grande guerra lá no Egito, porque Deus confronta os deuses lá do Egito, e isso era um confronto para que o povo fosse liberto. Então ele está dizendo, nada daquilo que veio sobre o Egito vai vir sobre a vida de vocês, porque eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que sara. Quantos podem dar um glória a Deus aí? Além de ser um Deus que cura e sara, vamos lá para Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, para a gente terminar. Porque nós não só precisamos de cura, nós precisamos de outras coisas também. Êxodo capítulo 16, e diz aqui no verso aqui 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes isso, dizendo, entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Qual era a necessidade do povo agora? Primeiro era água. Qual era a necessidade agora? Comida. Porém, Deus estava mandando o maná. Era um negócio que Deus fazia lá, que era como se fosse um orvalho. E aí eles pegavam, eles recolhiam, viravam uma massa, eles faziam um pão. Mas eles começaram a murmurar, dizendo, eu estou cansado de comer isso. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós nunca vamos nos cansar. Se realmente buscarmos a Deus, nunca vamos nos cansar de Deus. Porque sempre Deus fará coisas novas na vida daqueles que o buscam de todo o coração. Então, se você buscar a Deus para isso, Ele vai suprir. Se você buscar a Deus para aquilo, Ele vai suprir. Se você buscar a Deus para... Você vai buscando e Deus vai suprindo. E aí, aqui está mais uma prova de que Deus é aquele que se revela como Jeová Jirê. Ele já disse que te cura, mas agora Ele está dizendo assim, eu também posso te abastecer. Eu sei que no nosso dia a dia nós vivemos preocupados. Tem muita gente que vive preocupado com aquilo que vai vestir, com aquilo que vai comer. Fica preocupado. Irmãos, a própria Bíblia diz isso. Quem é que pode acrescentar talvez um segundo, um minuto na sua vida? Deus não pode fazer isso. Você não tem direito a isso. Você não consegue. O dia que tiver que acontecer, vai acontecer. Então não sei por que as pessoas vivem preocupadas. Aliás, eu sei. Porque não conheceram o Jeová
Jireh, o Deus que provê. E é isso que Deus está dizendo aqui, ó. Eu estou ouvindo as murmurações deles. E digam para eles o seguinte: entre as 2 tardes comereis carnes. Vocês vão comer carne pela manhã, porque amanhã para o judeu é 18 horas, tá? É 18 horas. Então, vocês comerão carne pela manhã e vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, quando eles creram nesta palavra, viam os pássaros, e eles pegavam esses pássaros e eles se fartavam com as carnes. Então, não tem impossível para Deus. O Deus que você veio cultuar aqui, o Deus que você veio adorar aqui, é o Deus do impossível. Mas o que Ele precisa fazer, se você quiser, na sua vida, é você dizer: Senhor, a partir de hoje, guia a minha vida. Guiar a minha vida não é estar nessas 4 paredes, aqui é só um lugar separado, para que nós possamos nos reunir e buscar a Deus, só isso. Guiar, ser guiado, é deixar Ele conduzir a tua vida, porque o que Deus começa, o processo de Deus, ele tem início, o processo de Deus tem meio, e o processo de Deus tem fim. Se você permitir que Deus comece algo com você nesta manhã, você pode ter certeza que esse processo vai ter meio, mas também vai ter fim. Que você verá com os teus olhos, realmente acontecendo, naquilo que Deus prometeu, né, as promessas que Deus prometeu, acontecendo na sua vida. Porque Ele é o Deus de promessa. Mas além de ser um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Vamos ficar em pé. Fique em pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o